Eu nasci num sítio. Meus pais sempre tiveram sítio. Sempre moramos num sítio. Não chegava a ser uma fazenda. Tinha muitas fazendas ao redor, mas o nosso era um sítio. Grande, razoavelmente grande. A gente plantava milho para vender e vivia naquele sítio ali, sem muitos vizinhos, sem muito nada para fazer. E eu sou a filha do meio. Minha mãe primeiro teve um menino, depois teve eu. Depois de muitos anos que ela achou que não vinha mais nenhum, veio um menino, meu irmão mais novo. E eu sei que vou ser julgada por vocês aí. Eu tive um envolvimento com o meu irmão, o mais velho. Claro, o outro era criança. Mas já era de muitos anos que a gente tinha aquele envolvimento. Meus pais nunca desconfiaram. Se desconfiaram, nunca demonstraram. E naquela tarde, era uma tarde de sábado, todos saíram. Meu pai e minha mãe foram na casa de uns compadres deles, tomar chimarrão, porque lá era isso que tinha para se distrair. Não tinha mais nada para fazer para se distrair. Foram na casa desses compadres tomar chimarrão. E meu irmão menor, na época tinha 10 anos, foi num sítio do lado, num sítio vizinho, na casa de um amiguinho dele. Os dois jogarem bola, irem nadar no rio, era essa a distração deles. E quando eles saíram, ficou só eu e meu irmão. E então vocês já sabem, né, que a gente foi fazer. Só que meu irmão mais novo, chegando lá na casa desse amiguinho dele, no sítio vizinho, não tinha ninguém, eles tinham saído. Eu não sei se tinham ido para casa de algum parente ou na casa de algum vizinho, não sei. Não tinha ninguém, ele voltou. No que ele voltou, ele pegou a gente, não teve como mentir, como negar, porque ele viu e sabia o que estava acontecendo. Porque aprendia na escola, né? A gente vivia no sítio, mas não era tão inocente assim as crianças. A casa era uma casa assim de madeira, chão batido e cortina nas portas. Então não tinha como trancar a porta. Por isso que ele deve ter escutado algum barulho, sei lá, foi lá e viu. E falou: "Ah, vou contar pro pai". O meu irmão mais velho, esse da tal intimidade, né? No desespero, e o meu irmão mais novo, quando viu que o outro se levantou irado, saiu correndo. E o meu irmão mais velho, no desespero, pegou uma espingarda e saiu correndo atrás dele. Diz ele que ele só queria assustar, porque eu repreendi, chamei a atenção, falei que isso não era para ser feito, que se fosse para ser descoberto, que fosse então. Não deixar acontecer uma tragédia dessa. Diz ele que só queria assustar, mas ele acabou acontecendo uma tragédia, né? Vocês sabem. A espingarda, a tragédia, correu atrás de um irmão menor. Não adiantou nada querer esconder aquela aberração que estava acontecendo entre nós dois. Porque além de ter que contar isso, explicar isso para os pais, todo mundo ficou sabendo. Ainda mais a vergonha de ter que contar isso, ainda mais a culpa e ele foi preso por ter, né, feito isso com o próprio irmão. Uma criança que não teve chance de defesa, foi pelas costas, né? Que vocês sabem que se for pelas costas, eu não vou falar aqui o que, mas vocês sabem que se for pelas costas, pesa mais na hora do júri, ou da juíza, ou do juiz decidir a sentença. Pegou uma pena bem pesada, porque era uma criança sem chance de defesa à vítima e ainda pelas costas. É, acho que eu merecia também ter sido presa. Não só ele, porque nós dois fazíamos como um acordo aquele erro. Eu não queria que tivesse acontecido isso com meu irmão, mas eu não sei se fosse eu que fosse assustar, pegar e ir atrás para assustar para ele não contar.
o que teria acontecido também, né. Também não posso julgar o meu irmão mais velho, eu não sei o que passou na cabeça dele. E desde então eu vivo triste, desiludida, pensando só na vida de uma criança que podia estar vivendo a vida feliz, estudando, porque era um menino feliz. Minha mãe não se conforma até hoje e me parte o coração de ver ela daquele jeito. Meus pais quase não falam comigo, muito pouco, só o essencial, porque, claro, eu sou culpada também. Eles não visitam meu irmão na cadeia. Quem visita de vez em quando sou eu, mas é muito difícil conseguir uma carona para ir, porque é longe, porque é sítio, então onde ele tá é bem longe. E esse é o meu desabafo. Sei que vou ser julgada porque o que eu fiz não tem nome para o que eu fiz. Mas eu vim aqui, mesmo assim, desabafar. Abrir um pouco meu coração, porque eu não tenho quem conversar. Ninguém me dá moral. Minha família não me dá moral. Nem prima, nem primo, nem tia, ninguém me dá moral. Meus pais falam pouquíssimo comigo e eu vou passando meus dias. Eu não digo que eu vou vivendo, vou sobrevivendo um dia de cada vez para ver o que vai acontecer. E essa é a minha história, um pouco dela. Bom, gente, a gente tira muita lição na história dessa moça. Primeiro, porque ela não devia ter se envolvido com o irmão. Porque isso é incesto, isso é pecado, isso é crime. Depois, porque não se resolve as coisas assim. Se você tá nervoso, nervosa com um problema que você tem, fez, não quer que ninguém descubra, pare e pense, vai agir com calma. Se você agir na hora do sangue quente, você vai fazer besteira. Porque a Bíblia já diz, um abismo puxa outro abismo. Se você tentar encobrir aquele erro, você vai fazer um buraco maior ainda para cobrir aquele. Depois você vai fazer outro para cobrir aquele, e outro para cobrir aquele, e aquilo não tem fim. Então, às vezes, é melhor que descubram de uma vez, que pelo menos é só aquilo ali. Não tem mais, e fiz isso para cobrir isso, e mais, e fiz isso para cobrir isso, e mais, e fiz isso para cobrir isso. Então, às vezes, é melhor que descubram de uma vez. Se vai uma pessoa e te chantageia, que vai contar isso, se você não fizer isso, diz, conta, pode contar. Não cai em chantagem. Eu não estou dizendo que o menino fez chantagem, que era uma criança, mas existem pessoas adultas que fazem chantagem. Se fizerem com você, diz, conta, pode contar. Pelo menos é só aquilo que vão ter para descobrir. Não vão ter para descobrir coisas mais horríveis que você se submeteu a fazer para que não fosse descoberta aquela primeira lá. Que daí, perto daquelas horríveis que você vai fazendo, a primeira se torna pequena. Não sei se vocês estão me entendendo. Essas as lições que a gente pode tirar. E lições também que a gente pode tirar é pare de dar ouvidos para o inimigo, se envolver com o próprio familiar, próprio irmão, incesto, coisa nojenta. Eu não estou julgando a moça, estou julgando o ato em si. Porque não é só ela que faz isso, tem muita gente que faz isso. É que ninguém descobriu. Claro que ela não devia ter feito, não devia ter feito. Mas agora já foi, eu não vou dizer, se fosse eu, fazia assim, fazia assado. Não sei, não tô na pele dela. E mais uma coisa eu digo, não tentem fazer outra coisa errada para cobrir a primeira. Depois você faz uma terceira para cobrir a segunda, uma quarta para cobrir a terceira, e assim vai. E quando você vê, você vai estar cordéis de morte te cercaram, porque você foi dando lugar ao abismo, foi dando lugar a tantas coisas erradas, fazendo uma para cobrir o outra, e uma atrás da outra para cobrir o outra. Cuidado com isso. Se alguém te chantagear, deixa contar. Pelo menos é só a primeira coisa que tem. Não vai ter mais coisa que você fez para cobrir a primeira, tá bom? E você que tem uma história parecida ou com conteúdo um pouco diferente, manda para mim. Eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.